Noite de novo a todos os companheiros aí que estão assistindo, aos companheiros aí que estão organizando o debate, né? Agradecer o Esquerda Diário e os companheiros do MRT pelo convite. Também achamos que é bastante importante essa discussão. A gente sempre está avançando nos debates da esquerda socialista, pensando qual tem que ser a saída. A gente acha que é bastante importante, então fica desde já nosso reconhecimento. Assim, acho que não tem como eu começar aqui uma fala de conjuntura, em torno da conjuntura, sem, obviamente, levantar qual é a situação que a gente está vivendo hoje, né? Que, enfim, o avanço da pandemia é bastante brutal, né? Um avanço bastante significativo. Todos os dias a gente tem os números, ou todas as semanas, aumentando drasticamente o número de contaminados, número de mortos, né? Uma situação realmente de colapso em algumas cidades, algumas capitais, como Manaus e outras, né? E vai atingindo isso outras, né? São Paulo também já está vivendo uma situação bastante complicada, Rio de Janeiro, ainda no marco de que a gente sabe que existe uma subnotificação muito grande dos casos, que faltam muitos testes, então que, na verdade, isso que a gente está vendo que é grave, que é muito grave, pode ser mais grave ainda, né? E vários epistemologistas também dizendo que não tem previsão para essa situação diminuir, que a tendência é que continue avançando cada vez mais drasticamente a pandemia. Enfim, acho que junto a essa situação, que é aqui mais presente agora, né, mas que ela está conectada com uma situação de crise econômica que já era pré-existente, já vinha avançando, sobretudo no nosso país, né, com as medidas de ajuste que já vinham sendo aplicadas, reforma da Previdência, reforma da Trabalhista, outras medidas de retirada de direito, de ataque ao conjunto dos direitos da classe trabalhadora e da população em geral, e que, obviamente, hoje a gente tem uma situação onde tanto o governo, tanto o Bolsonaro como o conjunto dos governos estaduais, etc., querem aproveitar essa situação de pandemia e de calamidade pública para passar toda a conta e todo o ônus para as costas da classe trabalhadora. Acho que esse é um pouco do cenário que a gente vive, atravessado agora também por uma crise política que atinge o governo, né? A saída do Moro, que era o ministro mais importante do governo, foi bastante significativa, 2 ministros da saúde, as dificuldades que o governo vem tendo, né? Agora com essa questão de tentar se blindar das investigações, proteger os seus familiares, que também vai gerando um certo desgaste no governo, né? Que a gente vem aproximação do Bolsonaro com o Centrão, vem gerando um certo desgaste ainda no marco que ele segue com o seu discurso autoritário, né? De defendendo de impor uma nova ditadura no nosso país, defendendo torturadores, participando de marchas reacionárias aos domingos, né? Então é uma situação bastante complexa a que a gente vive. Eu acho que, aí agora já entrando um pouco no tema do debate, qual a saída dos revolucionários, o que fazer diante dessa situação, assim. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem um exemplo muito importante para responder essa pergunta, que acho que o exemplo melhor do que a gente deve fazer enquanto revolucionário, né, é justamente o que a comunidade de Paraisópolis fez ontem em São Paulo, né, respeitando o distanciamento social, as medidas de segurança e de contenção muito bem organizados, fizeram um protesto, uma mobilização defendendo o básico, né, defendendo sabão, álcool em gel, o mínimo para poder ter uma garantia de vida, né? Isso se soma a algumas lutas que vêm ocorrendo também dos profissionais da saúde, como do Hospital Universitário da USP, né? O próprio dia 12, onde que outras capitais, aí, outras cidades tiveram lutas em hospitais, né? As pessoas encontrando formas e maneiras de se manifestar, como os próprios panelaços que têm sido os corriqueiros contra o governo Bolsonaro, né? Eu acho que esse é um pouco do caminho que a gente tem que seguir, né? Porque em que pese toda a dificuldade que a gente tem referente ao isolamento social, né? Que a gente não tem mais dificuldade de construir mobilização, né? O nosso terreno da luta de classes
hoje temos uma dificuldade maior de mobilização, mas em que pese tudo isso, a gravidade é tamanha, a situação das pessoas é tão dramática, dos profissionais da saúde é tão dramática, dos moradores de periferia é tão dramática, que está tendo luta e está tendo mobilização para fazer esse enfrentamento e defender o direito à vida, né? Então, nos parece que esse é o principal caminho que a esquerda revolucionária tem que apontar e que vai de encontro com o que a esquerda majoritária hoje tem feito, né? Então, assim, as grandes centrais sindicais, as maiores centrais sindicais, os partidos de esquerda, os maiores partidos de esquerda, não têm, de fato, fortalecido tendo como eixo fortalecer esse processo de luta, né? Eu acho que o melhor exemplo foi o próprio 1º de maio, né, onde a CUT se absteve de construir uma ampla unidade de ação para defender os direitos da classe trabalhadora, para garantir um palanque para o Rodrigo Maia, que estava atacando a classe trabalhadora na semana seguinte com as medidas no Congresso, né? Os senadores do PT que votaram pelo congelamento do salário do funcionalismo, o próprio fato de não proporem uma campanha unificada, de não ter isso como eixo, mostra que a maioria da direção da esquerda hoje, de fato, está bastante aquém do que é necessário para a gente poder ter uma resposta a toda essa situação. Então, para nós, hoje, o central é isso. O central é apostar nos processos de luta e mobilização da classe, fortalecendo, unificando, fazendo essa exigência para que as centrais sindicais também encampem essa batalha. Para nós, é isso que pode gestar uma resposta positiva do ponto de vista dos de baixos, né? E nos parece que hoje as pautas principais são as pautas mais básicas, né? O direito à vida por equipamento de proteção individual, em defesa da licença remunerada, né? A quarentena geral com salário integral, eu acho que é uma bandeira central hoje, né? Que é o que de fato pode proteger as pessoas de estarem morrendo, estarem sendo contaminadas. Então, acho que um pouco isso, um pouco de o que a gente tem que responder de saída, né? E assim, eu acho que um debate que a gente tem que avançar dentro da esquerda Você tem 3 também, minutos. ok, é que a gente não pode, por exemplo, a gente teve uma reunião a última reunião do Diretório Nacional do PSOL, teve 8 horas de reunião discutindo qual o projeto de impeachment que o PSOL ia tocar, né? Agora se tem uma grande polêmica de qual vai ser o projeto de impeachment, tem vários projetos de impeachment sendo gestados, etc. e tal. E a questão o presidente do PSOL, por exemplo, Juliano Medeiros, numa entrevista na revista Fórum, disse que hoje o centro da esquerda é pressionar o Rodrigo Maia, pressionar o Centrão para que eles toquem um processo de impeachment. Então, que o nosso eixo tem que ser recebe Maia hoje, né? E que, tipo assim, isso é completamente insuficiente para, de fato, poder dar uma luta para derrotar o Bolsonaro, para colocar para fora o Bolsonaro. Não tem como colocar para fora o Bolsonaro com qualquer projeto de impeachment que seja, se não tiver um processo real nas ruas, com mobilização, respeitando o distanciamento social, fazendo panelaços, fazendo campanhas unificadas, para que, de fato, isso possa ganhar corpo e conseguir impor a queda do governo, né? E, obviamente, isso vai abrir para nós também o debate sobre qual é a saída, o que devemos apresentar a partir do momento que se coloca a possibilidade de derrotar o Bolsonaro, né? E, para nós, é fundamental a gente dizer que quem governou até hoje não pode seguir governando. Todos esses governos acabam governando para os de cima, né? Abandona a perspectiva da classe trabalhadora. Então, temos que dizer claramente que quem deve governar são os trabalhadores a partir das suas organizações, né? O movimento popular, o movimento da juventude, a partir das suas organizações, movimentos sociais, é quem devem governar. Então, assim, a gente acha que é importante pensar um pouco a partir dessa perspectiva, né? E junto com as pautas da classe trabalhadora e a questão central econômica da suspensão do pagamento da dívida, que é isso que vai poder garantir os recursos para salvar a vida das pessoas, garantir saúde, renda, emprego e direitos para a classe trabalhadora. Acho que é isso aí. Muito obrigado pelo espaço.